forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com meu amigo, engenheiro civil Maurício Maravilha. Satisfação tê-lo aqui, um prazer ter aqui recebendo no nosso podcast, falando sobre engenharia, sobre política e um pouquinho mais algumas coisas que venham a surgir. Mas antes de mais nada, quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moral pra gente. Pessoal, assiste, Maurício. Gosta do vídeo, mas não se inscreve. Esquece de se inscrever. É chato, mas é preciso lembrar para vocês. Se inscreve no nosso programa, beleza? Curte, comenta e compartilha. Maurício, satisfação. Sei que a agenda está apertada, mas poder ceder para a gente aqui um pouco do seu conhecimento para quem está nos assistindo. Então se apresente para essa câmera aqui. Quem é Maurício Maravilha? É isso aí. Primeiramente agradecer ao meu amigo Luiz Diego pelo espaço aqui, né? Agradecer também a todos vocês que estão nos ouvindo agora neste momento e dizer, né, que Maurício Maravilha é um jovem, né, com uma experiência, engenheiro civil, né, formado na área, onde tive também a oportunidade, né, e o prazer de estar à frente de uma pasta da Secretaria de Obras no interior aqui do nosso estado, e lá onde eu pude aprender o que de fato é obras públicas, né, as dificuldades também que nos postas diariamente. E também tive a experiência de trabalhar com obras privadas antes mesmo de estar assumindo essa pasta. Sou pai, né? Sou casado, tenho uma família também que tem um legado aí dentro da política, historicamente falando, há mais de 20 anos. E, na verdade, mesmo sendo engenheiro de formação, foi na política, foi através estando à frente da parte da Secretaria de Obras que me descobri como um bom político. Maravilha. Ô Maurício, então, você falou aí que foi secretário de obras aqui no município. Eu também fui secretário Seu Desafio, que é ser secretário de uma pasta do interior que não tem muito recurso, né? E é tão exigida, né? Que é a saúde e a de obras. O que é que você pode contar para a gente? Qual foi o seu desafio maior em frente à Secretaria de Obras do município de Umbaúba, né? Que é um município aqui... Ali é o quê? Agreste é o quê? Não, é a região sul do estado. É a região sul do estado. Fala um pouquinho mais para a gente aí. Então, o maior desafio, Luiz Diego, foi quando chegar, né, à frente da pasta, encontrar vários convênios sem prestação de contas. Então, para que o município estivesse apto a fazer novas contratações, né, convênios via Caixa Econômica, por exemplo, era necessário ter feito antes essas prestações de contas e, por incrível que pareça, obras até de 1.900 e lá se vai sem prestar contas. Então, foi um grande desafio, foi praticamente um ano da gestão só fazendo esses tipos de prestações de contas, mas conseguimos e aí, a partir de então, começamos a colocar o município nos eixos. Então, aí a gente sabe que a exigência no interior, o pessoal tem um contato, né? Diferentemente daqui da nossa capital, no interior o cara conhece, vai na sua casa, né? Já entra logo, quer saber logo o que você está fazendo dentro de casa. Então, tem aquelas exigências, buraco, lixo, iluminação pública, vigia, que eu acho que também deve fazer parte da parte de obras lá no seu município, no qual eu fazia parte. Existe essa cobrança, e aí sem recurso, como é que seria o manejo financeiro dessa falta de recursos para você lidar com os problemas diários, né, dentro de um município? Então, lá, mesmo sendo o interior, não é as problemáticas, né, mínimas que sejam, não é diferente de aqui, Aracaju. Né, os problemas também existem aqui, como você citou, de buracos, né, algo que diariamente a pasta da Secretaria de Obras tem que estar executando. Então, assim, eu não digo bem a falta de recursos, mas o compromisso e a responsabilidade do secretário, né, à frente da pasta, junto com o prefeito, claro, de buscar alternativas que você incentive a população a ver que, de fato,
A gente está trabalhando, levando dignidade através de obras estruturantes para a cidade e que é necessário, sim, a contribuição do povo estar ali com devidos impostos em dias e esse dinheiro que a gente arrecada com os recursos próprios acaba fazendo esses tipos de serviços. São os serviços básicos que chamamos os tapa-buracos, né? Algo de iluminação pública, que na época ainda não existia ainda a iluminação lá na cidade. Logo no primeiro ano do mandato, a iluminação a LED, que isso aí já foi um marco também da minha gestão, enquanto secretário de obras. Então, assim, realmente os recursos são limitados, mas a gente sempre fazendo de tudo para atender a toda a comunidade ali na cidade e levando sim esse nosso comprometimento de que podemos resolver sim tudo, do mais simples ao mais complexo dentro de uma cidade. Basta ter determinação e o comprometimento de fazer. Ô Maurício, a sociedade ela não tem um conhecimento burocrático dentro de uma secretaria, dentro de uma gestão do município. E aí sempre é taxado o gestor daquela obra que foi adiada, daquela obra que deixou de se contemplar a finalização por conta de verba, né, que seja ela oriunda de Estado, de emendas parlamentares dos deputados aqui, ou então federais. Como você lida com essa coisa? Você já teve algum exemplo disso lá na frente da Secretaria de Obra, de algum projeto que não saiu da pasta, que você teria um desejo muito grande de ter saído, justamente por conta disso, por conta que teve que ter sido adiado por conta de uma liberação ambiental? Estou dando exemplos aqui, né? Você pode citar para a gente algum? Na verdade, assim, todos nós sonhamos, claro, de levar sempre o melhor para a população e principalmente quando assumimos, né, uma missão dessa que é estar à frente de uma pasta com tamanha responsabilidade. Mas assim, nenhum dos projetos nossos que foram criados junto com a minha equipe técnica da época, eu não precisei adiar, né? Todos que nós pensamos, colocamos em papel, conseguimos executá-lo, levar, né, tirar do papel e levar ali a qualidade de vida para a população. Mas assim, existe sim uns 2 projetos que era o sonho, é o sonho daquela comunidade e na época do prefeito e também eu quando estava secretário, que é a questão do saneamento básico. Sabemos que a cidade, o interior lá, ela não detém de recursos próprios suficiente para arcar com tamanha obra desse porte, que você também, como é engenheiro civil, sabe muito bem que é uma obra muito cara. Então é necessário sim as emendas de bancada, é necessário ter parceiros, né, os deputados federais, senadores, para que viabilize recursos necessários e o município chega a executar. Então, existiu sim esse sonho, mas que infelizmente teve que ser adiado, mas acredito sim que no futuro próximo essa problemática, né, tem que ser resolvida porque nós entendemos que é necessário uma obra como essa de saneamento básico que vai trazer uma saúde melhor para a população. Saneamento básico e a drenagem profunda de alguns pontos críticos da cidade, que também é uma obra muito cara, né? E hoje lá a drenagem, ela na sua totalidade é superficial. Então são 2 obras assim que com certeza iria e pode impactar bastante significativamente na vida da população. Pegando esse gancho aí que você falou, eu já vivenciei isso aí, até executando obra de saneamento básico, da realidade do município, né? O que é que acontece? O pessoal está acostumado a fazer uma fossa sumidouro, a despejar na calçada, né? Que a gente chama ali no leito ali da rua. E quando você joga um saneamento básico, que é saúde, né? Mas vem a taxa. Sim. Né? Vem a taxa. Eu vi isso de perto. Quando começa a cobrar o pessoal, aí começa a pesar no bolso daquele mais carente. Como que seria essa questão de você poder lidar com esse pessoal para você mostrar para ele que aqui estou trazendo saúde, mas estou trazendo uma taxa aqui junto com essa questão do saneamento básico, querendo ou não querendo, vai vir a questão do tratamento, né, do esgoto. Sim. Como é que você conscientizaria para o pessoal a questão dessa taxa, né, que tem que ser cobrada, infelizmente?
Então, essa taxa de esgoto referente, eu acredito, é a concessionária DESO, né, que cobra, mas é uma taxa realmente mínima, que é para questão de manutenção, né, desses serviços. E foi aí, então, que o prefeito, na época, veio até a DESO, né, aqui em Aracaju, e veio procurar informações a respeito se existia algum projeto direcionado ao saneamento básico da cidade, visto que Umbaúba hoje ela detém de mananciais e que fornece ainda água, né, para mais 3 cidades ali vizinhas. Então, eles nos orientaram que existe já um projeto, já existe viabilidade de recursos para o município. Então, foi dessa maneira que a gente explicou e tenta acalmar a população, né? Mas, Diego, no momento eu não tenho propriedade agora, mas eu acredito que lá essa taxa de esgoto ela não é cobrada, Não, por não existir, ela não tem, ela não existe. ela não existe, Porque como não ela não existe obra o tratamento. isso, não existe tratamento, então ela não tem essa taxa de Eu digo esgoto, isso porque eu. mas que passaria, claro, tem que ir para a Câmara para que seja votado, só que isso só acontecerá no momento que de fato existir, né? A rede Justamente. de saneamento Aqui em básico. Aracaju, eu moro na Aruana. Sim. Na Aruana, num condomínio que eu morava de casa, não tinha saneamento na frente do nosso. Então, era tudo fosso sumidouro. Me mudei e ganhei de presente 80% da taxa de esgoto da DESO. Porque tem um tratamento, pô. Tem que Sim, pagar, a sim. gente paga. Lá atualmente é justamente dessa maneira, é falsa sumidouro. Então, aí não se cobra Não se taxa. cobra Mas se taxa. fizer saneamento básico, Sim, aí vai sim. ter que taxar, porque você Isso. vai ter que custear aquilo ali, né? Infelizmente, né? O Brasil, a gente só está faltando pagar para respirar. Por enquanto ainda não paga, mas em breve a gente vai... Infelizmente, ainda muitas cidades no Brasil estão nessa situação. Na realidade, acho que já tem um projeto de lei, né? Que foi aprovado, acho que no governo Bolsonaro, que tem um marco, né, do saneamento básico. Sim, sim. Que eu acho que até Pela 2030... ANEL, né? Né? Se eu não me engano, é 2030 ou 2035. É um negócio assim aí que vai ter que estar todas as cidades, todos os municípios do Brasil, né? Tem que estar. Tem que ter já suas redes de saneamento básico. Que isso aí é o bom para a população, né? Infelizmente, a taxa. E a quem paga sofre taxa, a população, né? quem sofre é justamente. Que saúde, né? A gente que vive, que vivencia essa pessoa mais carente, querendo, como eu faço obra pública, você me conhece de obra pública, a gente vive essa realidade social que infelizmente é muito grande ainda no Brasil, né? Essa discrepância social, né, que existe. E aí, Maurício, a limitação do recurso para poder fazer as obras, muitas das vezes a gente quer fazer um pouco mais, mas infelizmente o recurso é curto. Como é que você faz essa mágica de esticar o dinheiro? Então, eu não digo bem mágica, né? A gente tem que ter os pés no chão e fazer, né, projetar obras de acordo com a realidade daquele município. E é o que nós fazíamos. A minha equipe técnica, antes mesmo do prefeito ir solicitar os recursos, né, aos parlamentares, ele já ia com um projeto pronto, com a planilha orçamentária também, com os valores, tudo amarrado, para que a partir daí os parlamentares que pudessem destinar aquele valor do recurso, a gente já saber que aquele valor seria direcionado para determinada obra que estava sendo pedida. Então, a gente não esperava o recurso chegar para ir executar o projeto, porque nesse caso sim, aí você teria que fazer mágica, ter que adaptar o projeto ao valor que tem em caixa. Não, o valor, primeiro fazia o projeto e o valor já viria em cima do que foi projetado. Como é que você lidava essa questão de... Bom, a gente sabe que, como eu falei anteriormente aí, a gente no convívio, num município pequeno, a gente sabe que o calor humano é muito próximo. Sim. E aí, pô, o anseio daquela população, daquela comunidade, de você fazer específicas obras. Como é que você lidava para poder fazer essas estratégias, para poder se levar aquela obra que não ficasse um elefante branco naquela comunidade? Então, é justamente esse cuidado que nós, que somos projetistas, engenheiros de formação, tem que ter, né? Primeiro ouvir, né, as necessidades, agora eu falo politicamente, né? Ouvir a necessidade daquela comunidade, do local que de fato eles precisam, para a gente não acabar levando obras que não vai atender
a demanda daquela comunidade, para que depois da obra pronta não se torne um elefante branco, como você acabou de dizer. Então tinha tudo, antes tinha todo esse estudo. No caso do interior lá, a maioria das obras eram obras de infraestrutura de pavimentação, obras, vamos dizer assim, básica, porque são serviços assim de obrigação, né? E qualquer ser humano é o mínimo, é o básico que o ser humano tem que ter, uma pavimentação na rua, ter um recolhimento de lixo de forma adequada. Então, por isso que eu falo que é uma obra assim de infraestrutura que, quando assumiu a gestão na época, a cidade praticamente em sua totalidade, os 80%, 70% da cidade ainda não existia o mínimo que era a pavimentação. Então não encontramos tanta dificuldade de identificar qual era a real necessidade naquele momento do que o povo precisava e pedia. Né? Uhum. Teve alguma que você pode destacar para a gente aqui que causou um impacto que você, poxa, essa obra aqui não esperava tanto dela, né? E por que ela causou isso? Sim, eu posso falar da obra de reforma e ampliação do ginásio de esporte lá da cidade, porque era uma obra que o povo sonhava com o retorno ali das atividades da Secretaria de Esporte e ficou 12 anos parado, né? Onde ali era um local que servia para marginalidade, pontos de drogas. Ao lado dessa obra ainda foi contemplada a construção de quiosques públicos, porque eram com vários trailers, né? Trazendo também, afetando também a saúde pública da população. E para mim, assim, foi um marco bem importante, se falando de obras. Foi a questão da construção do ginásio de esporte e a construção dos quiosques públicos, onde a gente pôde dar também para aqueles vendedores ambulantes um espaço digno de se trabalhar. Ô Maurício, infelizmente o nosso Brasil ele é feito de burocracia. Né? Você já esteve do lado de cá quanto empresário, eu acredito que você ainda esteja empresário. Sim. E você foi conhecer de perto a burocracia da parte administrativa na gestão pública. Como é que foi lidar com a parte burocrática da coisa? Então, sabemos que o público ele tem essas situações, né, esses gargalos, diferentemente de você trabalhar com obras privadas, né? A obra pública, a gente encontra assim essa parte burocrática, questões de documentações, até o momento de chegar aquelas documentações para fazer o processo licitatório, existe todo um trâmite, né, burocrático antes. Mas quando você se tem uma equipe preparada, né, uma equipe técnica que eu falo, a gente consegue fazer com que tudo se torne mais leve, mais fácil, né, de ser conduzido. E foi assim durante toda a minha gestão. Né? Se eu já sabia que determinada obra era necessário fazer em tal período, eu já me organizava com bastante antecedência para que naquele período eu cumprisse o prazo de licitações, o prazo de início de obra, que também a gente sabe que essa daí é um pouco difícil de você determinar o prazo para iniciar, porque existe também as questões de empresas que participam e podem entrar com recursos, e lá se vai, a gente tem que abrir prazos respeitando, né, a legislação. Então, a dificuldade existia, mas eu tentava minimizar dessa maneira, tentando desburocratizar, na verdade, né, a coisa. Não está aqui na nossa pauta, mas você enquanto empresário e fez parte da gestão pública, essas empresas que declinam bastante de preço, né? Porque o preço público já não é essas coisas todas. E aí, por questões burocráticas, você faz lá uma referência em junho e licita em janeiro do ano posterior. Aí já está com um déficitzinho já de valor. Aí o cara lá vai e baixa, hoje com a lei nova, acho que é 25%, né? Mas tem gente ainda que ainda baixa 30%, 35%. 25%, né? O máximo hoje por lei é 25%. É 25%, mas se o cara comprovar, que sabe que tem a brasileirada, né? Que brasileiro gosta de um jeitinho. É verdade. E aí baixa, declina. Como lidar com esse tipo de empresa? Na verdade, eu nunca concordei, né? Eu acredito que você deve ter participado de alguns momentos lá e ver meu posicionamento enquanto secretário, né, da pasta.
eu fazia questão, né, de todos os processos licitatórios, eu inicialmente, né, antes de o processo começar, né, ir lá, dar uma palavra com todos os construtores que estavam fazendo parte daquele processo, para eles sentirem que não tinha necessidade de baixar o valor tanto, porque a obra torna-se inexequível. Nós que somos construtores, a gente sabe disso. Né? Então, não adianta você chegar a baixar o limite de 25% se você não consegue fazer uma obra. Você tem uma obra, por exemplo, de pavimentação, estou dando um exemplo dela porque é a obra que a gente mais executou lá naquele município. De um valor de, por exemplo, 600 mil e você baixa 25%, uma obra que vai para quase o quê? Uns 300 e poucos mil, né? Quando você baixa 25%. Aí eu quero que você explique como está o mercado hoje, né? Como é que você explica que você vai executar uma obra, porque você tem de pavimentação que ali você não pode reduzir metragem. Você tem que obedecer o que está em projeto. E aí é o que acontece, né? Não só no interior lá, mas aqui em Aracaju também, né? De muitos construtores deixarem a obra, não finalizar. Então, isso também não é só a questão do construtor em si, também tem a questão administrativa. A administração pública precisa intervir, né, de forma, claro, respeitando a lei, mas fazendo com que evite e minimize, com que esses construtores venham e bagunçar. Que na verdade é isso, a palavra certa é essa, é bagunçar o processo licitatório. Porque quem está lá na ponta, que é a população, o povo mesmo, vai precisar desses serviços que cheguem no prazo certo, né? Para que a gente não tenha transtorno nenhum. Mas, infelizmente, o que a gente vê até os dias de hoje, né, mesmo mudando essa questão das leis de licitações, ainda assim encontramos construtores que baixam terrivelmente o valor da obra. Brasileiro, ele gosta de uma improvisada. O que ele faz? Ele usa laranjas, né? Sim. E fica usando aquele mesmo engenheiro. Porque tem engenheiro colega nosso que se presta a esse papel de ser o famoso caneta, né? Que a gente chama no nosso sistema de canetinha. Enquanto houver engenheiro que seja canetinha, vai existir empresa sem idoneidade. Então, a gente precisa colocar em prática as leis. Que lei a gente tem, só precisa colocar em prática ela. Que o Brasil é o país que mais tem lei no mundo. Mas se colocado em prática, dá meia dúzia, se peneirar assim. Só cai meia dúzia de lei. Como você citou na instante, ainda sem contar que alguns municípios ele colocam um processo por conta dessa situação burocrática, né? Inicia o processo licitatório em determinada data e quando vai ter uma empresa vencedora, vamos dizer que é 6, 4 meses depois, e aí o preço já estão defasados, né, na planilha. Complicado. Parceria público-privada, né? Município pequeno dificilmente acontece. Não sei se aconteceu lá em Umbaúba. Mas aqui na nossa capital é uma realidade e no estado também, a nível federal, nem se fala. Se lá teve e se não teve, o que é que você acha dessa ideia? Então, lá em Umbaúba não teve, né? Não teve essa iniciativa de público-privada pelo fato que você acabou de dizer aí, é um interior, né? Cidade pequena, mas a gente tentou de uma outra maneira, um tipo de parceria, né? Voltado, que foi uma praça que foi construída, pública, né? E aí, pelo empresário trabalhar no ramo, essa praça que ela foi construída lá foi na frente de um cemitério. Então, pelo o empresário trabalhar no ramo, né, de funeral, né, no ramo funeral, aí eu chamei esse empresário na época para que se ele queria, a obra já está entregue, está toda pronta, você tem interesse de estar dando as manutenções, vamos fazer aqui uma documentação e tal. Então teve essa conversa, mas não avançou. Mas nesse sentido ainda tentamos, né? Pressão do gestor, a gente enquanto secretário de obra, a gente sabe que tem a pressão grande do prefeito. Mas a pressão da população ela é muito maior, né? Da questão da entrega da obra, de quando vai começar, de quando vai terminar, como é que tá, porque parou. Como lidou? Como você lidou com essa situação?
Sim, de fato, e a população tem que cobrar e com toda a razão, né? Até porque os benefícios somos para todos nós, né? Enquanto cidadão, e que tem que desfrutar desses serviços que é prestado à população pelo fato de também sermos contribuintes. Então, é uma exigência, assim, da população de que tenham os serviços bem prestados, independente de quem seja o construtor que esteja fazendo aquela obra. Eu tenho uma boa relação com a população. Então, assim, eu sempre me preocupava de estar passando as informações, né? Se lá na placa da obra tem um prazo determinado de 1 ano, 8 meses para entregar aquela obra, e a gente já via que não iria entregar naquele prazo, que a gente já sentava com o construtor, pedia que ele já enviasse um novo cronograma físico-financeiro, para que a população estivesse ciente do que estava acontecendo naquela obra. Nada mais justo que a população participar desse momento. E são os maiores fiscais, Com né? certeza. Que o cara, o construtor tá lá, eu sempre falo para os colaboradores, pessoal, o fiscal não é só o engenheiro, não. O maior fiscal é a população. Porque se você está dando nó, né? Para quem não conhece, dar nó é o cara que está lá só fingindo que está trabalhando sem tá trabalhando. Você que está ali, tá dando um nozinho, a população está vendo, ela leva lá para a secretaria e vem para mim. E a felicidade, Luiz, da população ter um secretário de obras técnico, né? Que é engenheiro civil de formação, isso é muito bom. Justamente. Né? Para que as obras públicas fluam, né? Tranquilamente. Todo gestor, na minha visão, sem falar lá do partido político, que é esquerda ou direita, ele tem que ver com um olhar técnico. Né? Porque às vezes você vai... Pô, eu já cansei de fazer obra que o secretário de obra era um pedreiro, um mestre de obra. Não é desmerecer, mas é a questão de saber... Não tem aquele conhecimento técnico, né? Então, chegava lá, não, o cara tem 50 votos, tem uma família de 200 votos, 300 votos, o prefeito vai e bota o caboclo lá para poder ser o secretário de obras, que não entende nada e sequer, quiçá, assinar um nome. É verdade. Infelizmente. Acontece. Aí você bota uma pessoa dessa para poder ficar à frente de uma pasta tão importante, como a gente falou aqui, saúde e educação e obras são os pilares de uma gestão. E o exemplo lá, a cidade quando eu estive, né, secretário, que eu valorizei tanto os profissionais de engenharia, que a nossa equipe técnica, ontem mesmo até no evento lá no Sebrae, o Jorge, o ex-presidente do CREA, até me elogiou, né? Disse que Umbaúba, em proporção, era a cidade, né, que tinha mais profissionais da área, porque eu entendia, né, a necessidade de se ter os profissionais para que a coisa andasse, né, dentro ali. Por isso que aí eu volto a tornar a dizer a questão da desburocratização, que eu dividia os serviços, as tarefas, cada engenheiro com sua pasta, você vai cuidar das obras da saúde, você da educação, você aqui vai cuidar da parte de liberações de alvarás, avaliar loteamentos, projeto de loteamentos, porque a população precisa de uma resposta rápida, ágil, né? Eu tenho municípios aí que a população enorme, grande, e você só tem um engenheiro ou 2 engenheiros para tomar de conta de tantas coisas. E aí foi quando a gente começou a ver, de fato, o desenvolvimento da cidade. Eu acredito que esse foi um dos pontos, assim, muito importantes de minha gestão, de ter, por ser técnico, né, e ter esse olhar e valorizar a nossa classe, né? Que naquele momento, na cidade, a gente ter vários engenheiros formados e que não tinham oportunidade de trabalho. A gente conseguiu provar isso, que foi o diferencial da gestão. Isso eu já senti na pele, já fui engenheiro de obra, de tudo, né, dentro do município. Eu era engenheiro, projetista, fiscal, tudo. Eu fazia tudo lá não vou dizer o município para não ficar constrangido. Na realidade, constrangido, que eu era uma prefeita na época, mas eu fazia tudo, né? Batia escanteio, corria para a área, cabeceava, tentava ser goleiro, quando a bola saía, tentava ser gandula. Mas deu certo. E ainda tem município que, além de você fazer tudo isso, quer que você cuide dos convênios. Peraí, meu irmão. Então, isso aí... Então, né, a pessoa tem que entender que quando o cara se forma em engenharia, ele não é engenheiro de tudo, né? Sim. Quando o cara se forma médico, o cara que cuida do coração não vai operar seu joelho. Então, cada um na sua especialidade. Né? Então, você tem que botar cada um no seu devido lugar. Mas quero pedir licença para você, Maurício, e agradecer aqui nossos patrocinadores, a Geobras, Serviços Geotécnicos Geobras, nosso amigo Danilo, 3D Engenharia, Casa de Alto Padrão, nosso amigo Daniel Diniz, Barbearia Marcelo, fica na Farolândia, pensa no corte masculino, aquela barba com Marcelo, Soedes Empreendimentos, nosso amigo Ed Clay, pré-candidato à Prefeitura de Muribeca, Bergs Hidráulica, serviços hidráulico, nosso amigo Berg,
Suprimac Equipamentos. Pensando em equipamentos e aluguel de máquina, Suprimac, nosso amigo Júlio e nosso amigo Marquinho. GL Construções, nosso amigo Gustavinho, obras de empreendimento. Desculpando aí que não, tem que agradecer aos nossos amigos aqui que pagam a água pra gente. Né? Só lembro de agradecer também ao pré-candidato aqui que tá tudo certo. Vamos chegar lá e vamos chegar agora. Nosso amigo Maurício Maravilha, ele está pré-candidato aqui em Aracaju para vereador, né, de Aracaju. E não podia deixar de convidar nosso amigo para poder também falar sobre política, porque política envolve tudo, né? É verdade. Tudo está contido a política, a pessoa que achar contrário, essa está atrasada. Até esse bate-papo de engenharia aqui já é política justamente. Também. Então, assim, falei, não, meu amigo engenheiro civil tem que convidar para poder falar um pouco da secretaria, mas também vamos falar da política, que também gosto de falar de política. Nosso programa não é de política, mas como nós estamos num período que vai vir ao pleito de prefeito e vereador, é importante falar, né? Sobre engenharia, sobre questão de ser candidato ou não. Como é que foi que surgiu, né? Essa vontade, esse desejo? Foi o povo, foi os amigos, foi a necessidade que você vê da cidade? Pô, posso colocar meu nome? Não posso. Você não é candidato ainda. Né? O grupo que colocou o seu nome lá à disposição. Sim, sim. Mas, pô, tem que ter um desejo também particular, né? Pô, com certeza. Porque não é um pepino grande. O pepino é grande, o pepino não é pequeno, não. O trem é puxado. Como é que surgiu esse feeling, assim, para você? Então, inicialmente eu falei, né, que antes mesmo além de engenheiro de formação, eu tenho uma família de políticos, né, que já tem trabalho, serviço prestado à população, inclusive também à população aqui aracajuana, através do meu irmão, Pato Maravilha, que hoje está deputado estadual. E vendo as dificuldades, eu moro aqui em Aracaju desde 2010, né? E aí estudei aqui em Aracaju, me formei em engenheiro civil, trabalhei numa construtora aqui em Aracaju. No momento, em 2017, foi um dos desafios, né, que o prefeito lá me convidou para ser secretário da pasta. Então, para nós que somos engenheiros, a gente sabe o tamanho da grandiosidade que é você estar à frente de uma pasta tão importante e de grande responsabilidade para o nosso currículo. Então, a partir daquele momento, o interior onde eu trabalhei passou a ser a minha cidade de trabalho. Eu não deixei Aracaju. E conheço as problemáticas de Aracaju. E por conhecer essas problemáticas, e hoje, agora, de perto, indo nas comunidades, conversando com as pessoas, olhando no olho, e por ser engenheiro civil, vocês sabem que o principal papel do engenheiro civil é construir e desenvolver, né? Então é com esse olhar que eu pude dizer, não, eu posso sim dar minha contribuição para a população aracajuana. Né, visto que eu tenho um conhecimento da política, né, nasci, me criei na política e sou engenheiro civil, vou unir o útil e agradável. Então, primeiramente surgiu de mim essa vontade e a descoberta, né, em mim dentro da política, vendo à frente da pasta de uma secretaria, que através da política eu poderia fazer muito mais pela população. Maurício, eu digo isso aqui porque eu sou aracajuano, né? Já morei fora, mas voltei, tem uns 8 anos que eu voltei para Aracaju. E não mudou nada na parte de infraestrutura, os mesmos problemas, né? Os mesmos problemas. E, pô, entra político, sai político, conversa bonita, chega na hora H, se vendem, né? Você com um cara jovem na política, espero que se vir a concorrer ao cargo, você não se venda. Jamais. Né? Caso a sua prefeita que venha a concorrer também não se eleja, quem vier a se eleger, você queira o melhor para a população e não para si. Estou dizendo isso aqui como um amigo mesmo, falando para você que gosta de política. Né? Eu nunca escondi que gosta de política, sempre gostei de política. Minha família é política, né? Já teve tia aqui que foi 5 vezes deputada, né? Parente da minha mãe foi governador do estado e tal. Mas eu não sou político, né? Eu só faço gostar da política. Sim. Eu dou conselho para aqueles amigos meus, que já passaram alguns aqui, outros pré-candidatos aqui. Eu sempre dou um conselho para eles, aqui em off ou aqui na gravação. Infraestrutura, você tem um olhar clínico, técnico, engenheiro civil. O que fazer
para poder a gente tentar dar uma melhorada nesse Aracaju de meu Deus? Quando a gente fala de infraestrutura, aí eu volto a dizer sobre um problema que acontece lá no interior onde eu trabalhei e que por incrível que pareça, né, a nossa capital também ainda sofre com isso, que é a questão de drenagem, né? Veja, no mês de abril, aquelas chuvas, né, aquelas fortes chuvas que deram aqui, o quanto de pontos críticos que nós tínhamos aqui na nossa capital. Aí eu pergunto, cadê o planejamento? Eu acredito que é porque ainda, né, não tem uma pessoa técnica lá dentro da Câmara que possa fiscalizar de fato essas obras, né, que o município de Aracaju precisa. Que veja as obras que estão sendo executadas, se de fato está sendo executada da forma correta. Se aquele recurso que está sendo aplicado ali está sendo aplicado da forma correta. E para isso tem que ter sim um olhar técnico. Por isso que eu coloquei o nome à disposição como pré-candidato a vereador por Aracaju. Um dos primeiros passos seus, que eu não sou seu assessor, mas eu sou seu amigo, você poderia ver se sai dessa gaveta nosso plano diretor, né? Sim. Que tá vindo estudando, Problema, vai para ali, vai para cá e não sai do lugar. E é nesse sentido importantíssimo você tocar nesse assunto do plano diretor, que a gente está sentando já com colegas da área, inclusive convido também você, Diego, para que a gente possa conversar depois a respeito, para que você traga também suas experiências e junto a gente tente planejar algo para que a partir de 2025 a gente coloque em prática, né? Cobre sim do executivo, né? Para ser aprovado esse plano diretor na Câmara Legislativa. Já tem muitos anos e está defasado, né? Sabemos a problemática e o plano diretor é nada mais nada menos que vai dar as diretrizes, né? De como o nosso município de Aracaju deve crescer de forma ordenada. E sem esse plano diretor, como é que a gente vai ter noção do crescimento da nossa capital? Aí acontece o que está acontecendo hoje, né? Pontos de alagamento crítico, construções em locais inapropriados, né? Vários desmatamentos, sem ter um estudo prévio, né? Então, é dessa forma que nós devemos conduzir. Por isso, eu o convido também que faça parte desse grupo aí que a gente está Estou à disposição, estou à disposição. Inclusive, eu vou fazer aqui uma associação beneficente para a população mais carente, né? De regularização fundiária urbana e rural. Vou dar números aqui, que eu não gosto de soltar números aqui, mas a grande população do Brasil não tem sua moradia regularizada. Ela tem apenas um recibo, ela não tem o seu papelzinho lá da sua casa, né? Então ela não pode buscar um financiamento no banco, ela não pode vender para o banco, então ela não pode fazer muitas coisas. E nessa associação nossa, a gente vai buscar fazer isso aí pro pessoal, certo? Ter X metros quadrados, trabalhando em cima da metragem do Minha Casa Minha Vida. Vamos tentar beneficiar esse pessoal sem fins políticos. Mas, claro, como tem tudo, tem política, a gente vai buscar os amigos políticos para poder tentar verba, porque nem tudo é de graça, né? Você vai chegar no cartório lá, é a parte mais cara. Então, a gente vai precisar de ajuda, de verba de municipal, estadual. Já conversei com um deputado. Caso você venha a ser candidato a vereador e caso vença, espero que sim, vou lá bater na porta para poder também tentar essa ajuda aí, porque não é para mim, é para a população, né? Eu faço bem sem olhar quem. Eu acho que isso deve ser o papel de cada ser humano na Terra. É verdade. Entendeu? O Maurício, como é que você, enquanto você tem a experiência de gestor lá na Secretaria de Obras, você vinha a ser vereador, como é que a gente pode cobrar da gestão municipal a conclusão das obras, o início delas? Como é que você seria essa atuação sua perante a Câmara de Vereador? Então, primeiramente, como eu falei, né, 2025 é ter
né, esse técnico lá que represente a população, que represente também a classe da engenharia, né, que até o dia de hoje eu acredito que a Câmara Municipal de Aracaju ela nunca teve um engenheiro civil, né? A gente sabe daquelas problemáticas que falei de processos licitatórios que até então era executada pela antiga lei até o ano passado, que era a 866, e agora existe a nova lei de licitações, a 14133, que essa lei ela vem para minimizar essas situações que a gente estava debatendo há pouco instante, a respeito de construtores que vinham para baixar demais no preço, ou até acontecer porque ela era de forma presencial, né? E hoje a gente sabe que com essa nova lei ela não é necessário fazer a licitação de forma presencial e sim online, até a população, até uma cidade de população de 20 mil habitantes, né? 20 mil habitantes pode fazer presencial, mas nesse caso tem que ser filmado. Acima de 20 mil habitantes ela é online e aí minimiza, né, essas situações de esses impasses, na verdade, né? Então, é dessa forma, Luiz Diego, que eu acho que com essa nova lei aí já acaba minimizando as situações, mas não deixa de eu, né, se chegar, estiver lá, ainda aí sim fiscalizar todos esses serviços, né, como está sendo feito esse processo, para a gente evitar o máximo possível de transtorno dentro da obra. E o pontapé inicial é justamente lá, é de onde nasce o processo, que é na licitação. A fiscalização já tem que começar de lá. Tá, puxando esse gancho aí, Maurício, a questão da transparência, né? A gente sabe que Sim, o TCU teve iniciativa, se eu não me engano aqui, se a memória estiver boa, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, que criou o portal da transparência dos municípios e ainda tem alguns ainda que ainda pecam na transparência. Eu não sei como é que está aqui, que eu não acompanho essa questão da transparência na prefeitura de Aracaju. Mas enquanto gestor, né, eleito pelo povo, como essa questão de cobrar do prefeito uma maior transparência das contas públicas? Então, existe já, claro, tem os portais de transparência, tem os órgãos de controle, né? E que esses órgãos de controle fazem essas fiscalização em tempo real agora, de acordo com essa lei que eu acabei de dizer, a 14133, onde tudo é colocado lá, processos licitatórios, uma compra que você faz, tudo em tempo real. E a gente, enquanto legislador, né, faz parte da Câmara Municipal, podemos sim estar acompanhando dessa forma, através desses portais da transparência, assim como um cidadão comum também pode acompanhar e cobrar da gestão se você vê alguma irregularidade e algo que você também possa até ajudar, né, no conhecimento que você tem da área. Eu rodei muito os municípios, praticamente todos aqui eu fiz obra aqui em Sergipe. Aqui em especial eu já rodei bastante as escolas municipais, que na época eu fazia as manutenções das escolas municipais. Eu fazia parte de uma gestão aqui da prefeitura, né? Numa parte aqui da educação. Então conheci de perto. Tem muito tempo isso aí, né? Pode ter melhorado bastante. Na minha época era muito precário o ensino fundamental do município. Como é que você vê essa parte da escolarização e da educação? Porque são coisas distintas, são palavras parecidas, mas são distintas. A escolarização e a educação. Porque a gente vê uma doutrina, não estou falando nada de partido, não? Sim. Pelo amor de Deus, quem está assistindo a gente, nada de partido. Mas estou vendo que alguns ainda fazem um movimento diferente dentro de uma escola, em vez de ensinar, querem doutrinar as nossas crianças. E o papel muito importante da escola municipal é a educação fundamental, né? A educação do berçário, base, né? É o berçário e tal. Como é que você vai questão de fiscalizar essas questões das escolas? Tá nem na nossa pauta aqui, mas eu gosto de jogar um sabãozinho de coco no chão. Essa questão da escolarização, a educação é muito importante, claro, nós entendemos. A situação de controlar, né, como está sendo feita, né, de suma importância também, mas saber de pautas que a gente pode estar incluindo
dentro da educação para que venha ajudar no desenvolvimento daquelas crianças, que é como você disse, que é de base. Por exemplo, você investir em professores que eles tenham uma especialização voltada a crianças autistas. Isso também é um ponto importante dentro da educação. Algumas matérias, né, que foram extintas. Eu acredito que na sua época, na minha época, existia matérias que também ensinavam Até me senti dia, jovem agora. Você vai na sua época, na minha, foi porra, tô novo pra caramba. ensinavam a vida mesmo, assim, a socialização dentro de uma comunidade, e que algumas delas foram extintas. A gente pode também estar lutando para que coloque, né, essas situações dentro, também inclui da educação. Não sei se foi bem atendi bem a sua pergunta aí. Você saiu mais ou menos, tá bom. Ou se tem algo mais a acrescentar. Não, Maurício, porque na realidade eu fico preocupado é que hoje a educação, eu digo isso até do profissional que está saindo hoje no mercado, está cada vez pior, né? Falando do nosso sistema, com FEA-CREA, nós aprovamos o EAD, né? Sem se formar em engenharia. EAD é complicado, porque você está estudando através de uma tela, às vezes o cara está lá e vai cola, tal, já cola na escola, imagine sem ter ninguém fiscalizando. E me preocupa bastante a maneira que o pessoal está lidando com a educação hoje em dia. Eu não estou dizendo nem da parte da fundamentação, que na época eu via, né? Hoje eu estou um pouco afastado nessa parte aí. Mas eu vejo muito professor passar trabalho, né? E aí vale como nota. Você fala da forma da didática. A didática em si. Ensino, né? Porque assim, os professores são guerreiros, né? Eu acho que deveria ser a profissão mais valorizada. Sim. Porque sem eles eu não estaria aqui, você não estaria aí. Né? Então, assim, não é puxando sardinha nem saco de ninguém, porque eu não estou aqui para puxar saco de ninguém para isso. Mas, pô, precisa ter, como você falou, uma capacitação desse pessoal, que já é capacitado, mas não custa nada investir um pouco mais neles. Sim. Uma infraestrutura de modernidade, né? Porque vai impactar também, né, no ensino-aprendizagem, né, dos hoje alunos e até o professor hoje também. Um guri já nasce com o telefone na mão, pô. Uhum. Às vezes a criança não tem nem o que comer em casa, mas tem um pacote de dados e está com o telefone na mão assistindo alguma coisa na internet. Então, assim, isso me preocupa bastante, porque a futura geração são esses jovens aí que estão vindo. E o pessoal, às vezes, não sabe nem escrever, porque não pega no papel para poder escrever. Então, a gente tem que ter uma transição e parte dos gestores municipais, que é da base fundamental, né, da parte pública, tentar ver uma maneira dessa criança que vai ser um jovem futuro estudante de faculdade. Pô, inteligência artificial, hoje ninguém faz mais TCC não, Maurício. O cara joga lá, eu quero um TCC de tantas páginas, com tal, pum, relatório, pô. Entendeu? Então hoje o cara não se dá o trabalho de fazer um trabalho mais de casa não, inteligência artificial. É uma realidade. Entendeu? É parte também desse princípio como nós tínhamos falado há pouco instante, a questão de investir mais na educação de base, né? E às vezes os gestores acabam esquecendo, né, da base e investe lá no ensino superior. Justamente. Né? E é onde a gente... como é que vai se dar isso se a criança lá não já teve uma base boa, sólida dentro do ensino, falando, né? Então, você pega um estudante de engenharia, não sabe fazer uma regra de 3, pô. Entendeu? É verdade. Imagina derivar alguma coisa, fazer uma função, não sabe porque não teve base. Não teve base. Entendeu? É complicado. Investir. O Maurício, como é que você, caso venha, deixo sempre claro aqui que você é um pré-candidato, você não é candidato. Isso. Caso você venha ser candidato e caso venha ganhar, como é que você pretende envolver a comunidade nesse planejamento das obras? Então, da mesma forma que a gente trabalhou em outro município, né, que não é diferente, como eu falo, a sistemática, né, a forma de se trabalhar seria a mesma, né? A gente tem que sim deixar a população sempre ciente do que está acontecendo.
aqueles que, como sabemos, todos têm acesso, sim, aos portais de transparência, mas exigir com que a prefeitura, que às vezes tem prefeituras que não são transparentes o suficiente de colocar o que se deve colocar lá de informação para a população. Mas eu sei esse porta-voz, né, da comunidade, levando sim a verdade, mostrando se a obra realmente ela está sendo executada da forma correta, se está tendo algum superfaturamento naquela obra, e a gente, enquanto legislador que tem um mandato, intervir, né, diretamente nessas situações. Você com um olho técnico, a gente poderia também trabalhar em cima da manutenção preventiva e não da emergencial. Não deixar os prédios públicos caindo, não deixar os postos de saúde em maneira precária, não deixar as praças públicas, que você é um passo e uma queda, um passo e uma queda. Como é que você vê essa questão da manutenção preventiva? Porque o gestor público, ele muitas das vezes, aqueles que estão na pasta não vê o micro, mas a população tá ali, está vendo. Está vendo. Justamente. Então, os seus líderes de comunidade, eu digo para os seus assessores que vão ter, eu não sei nem quantos assessores pode ter um vereador aqui em Aracaju, mas os assessores que você tem, a sua base, vocês vejam essa parte, esse filtro, de que você tem que olhar o micro, porque o macro está nos olhos. Às vezes lembra de olhar em fazer construções novas, né? Sem que realmente não tenha esse olhar para a manutenção. Esquece também das situações de manutenções de prédios públicos também, que a gente que da área da engenharia sabe que existe as patologias da construção, e muitos gestores não se importa. Veja como está o nosso centro aqui de Aracaju, né? Quantos prédios públicos ali abandonados. Aquele prédio da Câmara do Vereador do lado ali, aquele prédio ali está há anos. Que está nessa reforma e não acaba não acaba. E o prédio da prefeitura, né? Que saiu ali do centro e está ocupando outro lugar sem necessidade. Se tivesse essa prevenção, talvez não seria necessário desocupar aquele local, né? Então, já tivemos aqui em Aracaju médicos tomando conta do nosso trânsito, como outros profissionais de outras áreas tomando conta do nosso trânsito. E nosso trânsito cada vez mais piorando. Tivemos um corredor de ônibus aí que não serviu de nada. Hoje, nós temos ainda, não sei nem se está multando ainda os carros que transitam naquela faixa ali que está destinada para ônibus. Nossa cidade ela foi planejada para 1950, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, me corrija quem tiver com a data certa. Uma cidade que foi planejada para 1950 é uma coisa. O nosso centro hoje, o cara que vai trabalhar 8 horas da manhã e que sai 6 horas da tarde, ele é um transtorno miserável ali naquele centro, ali naquela parte do 13 de julho, Jardins, centro. É terrível. Tancredo Neves é intransitável nesses horários de pico. Você tem a receita do bolo para poder você levar para o gestor, com seu conhecimento técnico, um pouquinho dessa parte de mobilidade? Volto a dizer, é uma pauta extremamente importante, mobilidade urbana, né? E quando nós falamos em mobilidade, não é só a engenharia de trânsito em si, né? Que aí é como nós estávamos discutindo. Precisamos sim conversar e estar alinhado com engenheiros, né? Também que tem a sua especificidade voltada à engenharia de trânsito, para que a gente faça um estudo, né, mais minucioso sobre essas situações, essas problemáticas, e também saber que a mobilidade urbana vai muito além, né, da situação da engenharia de trânsito, quando nós entramos também, que é uma pauta também interessante, que é a situação dos nossos transportes públicos, né, como se encontra. Aracaju é uma das poucas capitais que tem um transporte público precário, né? Licitação de transporte, nada até hoje. O que eles fizeram agora, demitir os cobradores de ônibus. E aí a gente não está pensando na situação das pessoas com deficiência física, né? Que precisa também utilizar desses serviços. Então, assim, é uma pauta ampla quando a gente discute mobilidade urbana. E sabemos que tem esses pontos, né, críticos dentro da cidade em horários de pico, como você acabou de citar aí, né?
Então, é necessário sim, e estamos procurando também profissionais que, junto com as nossas ideias, né, uma a deles que já tem um estudo, né, voltado mais minucioso, por ser mais voltado à área deles de engenharia, para que aí a gente leve de fato uma solução para esse problema, já que somos da área e sabemos que existe sim para todos esses problemas, assim como para a questão de drenagem das águas pluviais, também existe também para a mobilidade urbana. Basta, pelo menos do político, a determinação e a força de vontade de querer fazer, buscar soluções, planejar. E a gente tem tantos engenheiros, tantos profissionais bons aqui em Aracaju, né? Custa a gente sentar, discutir, conversar, ver qual a melhor solução para aquele problema, com certeza encontra. Mas esse problema da tecnologia que eu vejo é a mão de obra futura, que cada vez mais vai ficar escassa. Por quê? Primeiro que o profissional não se qualifica. Está um problema aí, né? Na fonte. Uhum. Sim. E segundo, porque o empresário ele visa lucro. O empresário ele não vive de caridade, ele vive de lucro, né? O empresário ele não está aqui para fazer gracinha para o município, né? Quantas das vezes você já ouviu você indo na pasta eu falar isso aí, né? Não estou aqui para fazer caridade, senão abrir associação. É verdade, A minha associação não vai ter questão de lucratividade para mim. Aí vai ser uma coisa social minha. Mas enquanto construtora que eu tenho, eu quero lucrar, porque eu vivo disso. Eu estou há 14 anos nessa luta aí. E aí onde está? O transporte, os empresários modernizaram. Felizmente os cobradores perderam seus empregos. Mas aí o empresário está visando o lucro. Sim. Certo? Que não é um problema da população. Que não é um problema da população. Então, essa parte da tecnologia, juntamente com a mão de obra, como é que você vê essa questão do futuro? Então, é como você falou, a questão da tecnologia, de fato, acaba meio que invadindo, né, e tirando muitos empregos, né, mas que é necessário também, porque, por exemplo, lá o prefeito de Florianópolis, ele já utiliza de sistemas de tecnologia, que é um carrinho que ele coloca dentro das redes de drenagem para poder ele olhar se através daquelas câmeras, né, se está entupido, onde é que está, para que se uma futura chuva que ocorrer não venha a ter pontos de alagamentos. Então, assim, quando a gente fala desses tipos de tecnologias, é voltado a minimizar esses tipos de problemas futuros que venham a acontecer. E não, eu acredito e penso de tirar, assim, usar a tecnologia para tirar mão de obra de construções que está acontecendo no momento naquela cidade. Não, a tecnologia ela é necessária e é importante, tem que ter. Assim como esse caso que tem lá em Florianópolis, que é um caso verídico e que deu certo e pode trazer para Aracaju também, por que não? Existem também outras formas que a gente pode pensar algumas outras tecnologias e trazer também para Aracaju para evitar, né, esses tipos de transtornos. Quando você fala em tecnologia, me vem na mente essa situação, né? Porque na realidade a gente tem que se reinventar, né? O mundo tem que se reinventar na questão da tecnologia, porque você vai hoje no mercadinho, no supermercado, você chega lá, você já não tem mais empacotador, né? Sim. Você tem lá 20 caixas, funciona 3, aí tem os caixas rápidos, que é você mesmo paga. Você passa o código de barra e já está eliminando esses profissionais do caixa. Então, os gestores públicos, eu falo isso aí, inclui vereador, Sim. prefeito que seja, qualquer um que seja, eles têm que pensar numa política pública, que eu não vou ser eu que vou dar a fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe, só o dono da Coca, de uma maneira de pensar para frente, porque isso é uma realidade que está vindo atropelando tudo. Hoje, construção civil, pedreiro, carpinteiro, vai acabar. Não vai ter mais esse tipo de profissional. Vai ser aquele profissional para tapar buraco, aqueles cala-boca, ou então um profissional para poder construir na periferia. Mas grandes obras não vão se fazer mais com esse tipo de profissional. Então o gestor público tem que pensar, não, porque hoje você vê um governo federal falando, não, nós liberamos não sei quantos milhões para as obras e gerando não sei quantos empregos diretos, não sei quantos empregos indiretos, isso vai acabar. Para onde vai essa mão de obra?
É verdade. Entendeu? Então, assim, E a maioria é tudo voltado à construção civil, né? justamente, é o grosso a construção civil, né? Então, aqui, como o nosso podcast aqui é sobre construção civil, falando sobre construção e sobre política, então você, entrando nessa parte agora política, já vai entrando para poder ser diferente. Porque essas pessoas precisam ser amparadas de alguma maneira, De alguma né? coisa. E quando eu falo da Não é o tecnologia, Estado dá dinheiro, não. É, sim. Não é o Estado claro dá dinheiro, que não. Amparar de alguma forma dá um emprego mesmo, Justamente. algo que vá fazer com que aquelas pessoas se ocupem, trabalhem e tenham sua renda, né? Digno de qualquer ser humano. Mas quando eu falo a tecnologia é nesse sentido, inovações dentro da nossa área da engenharia, para obras públicas mesmo, né? Não é voltada a dizer que a tecnologia tem que tomar, né, a área, a parte da mão de obra. Embora você que é construtor vê a dificuldade que está de a gente se achar mão de obra também, os né? metalúrgicos aí. Já. Um exemplo, né? Vamos botar uma metalurgia da época de 1960, não é a de hoje. Automação quase 100%. Sim. Só precisa do cara para apertar o enter lá. Uhum. Mas o robô faz tudo. Pinta, Vai recorta, faz tudo. Então, assim, a gente tem que pensar a curto prazo. Porque o tempo está vindo e está atropelando. Daqui a pouco não vai ter. Vai ter um engenheiro só para poder fazer a gerência aquilo ali. Assim, pronto. Porque não vai meter a mão para nada mais. Educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. Qual seria a sua prioridade enquanto vereador, caso você venha ser candidato? Aí eu vou resumir em uma única palavra. Minha prioridade é Aracaju. Independente de qual seja a pasta, a gente tá para trazer sempre o melhor pro povo aracajuano. Maravilha. Maurício, infelizmente chegou o nosso horário. Como tudo que é bom dura pouco. Tive essas vozinhas aqui. Né? Agradeço de coração o aceito, né, de você ter vindo aqui para o nosso programa. Foi um bate-papo bom, legal, descontraído. Espero que você venha ser candidato e, sendo candidato, venha vencer, certo? Que a gente precisa de juventude, a gente precisa de pessoas técnicas na frente de qualquer parte que seja da coisa pública, porque não pode botar qualquer um. E sim cabeças pensantes que possam fazer alguma coisa pelo povo, beleza? Mas, de novo, faça pelo povo, não faça por você. Com certeza, Luiz Diego, agradecer aqui imensamente pelo espaço, pela oportunidade da gente estar, porque eu sei que esse programa aqui seu adentra muito a nossa área, né? E as pessoas que estão nos assistindo, os engenheiros, profissionais, que de fato avaliem, né? Veja toda essa trajetória, né, que você tem enquanto construtor, eu também enquanto empresário, e dessa visão que nós temos também politicamente falando. Isso é importante e muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Pode contar sempre que precisar de mim para que eu esteja aqui presente, para justificar algo ou ter um outro bate-papo nesse teor, eu estarei aqui à sua disposição também. Maurício, eu sempre deixo uma mensagem última aqui, à vontade, para você responder da forma que você quiser. Sim. Olhando para essa câmera aqui. O que Maurício Maravilha espera do futuro? O que eu espero do futuro é que a gente possa, né, ter um olhar mais humano, né, trazendo dignidade, construir, que é a palavra que a gente sempre fala quando tratamos de engenharia civil, e desenvolver, né? Isso daí é o que iremos lutar e fazer com fé em Deus. Maravilha, Maurício, muito obrigado. Pessoal, você que ficou até aqui, não se esquece de se inscrever. Se inscreve, comenta, curte e compartilha. E aí, quer construir?